Estimados irmãos, cumprimentos com a paz do Senhor. Podeis sentar, por gentileza. Já me alegrei bastante quando cheguei aqui. O preletor que me antecedeu, Deus o usou maravilhosamente aqui nessa manhã, pastor José Mário, numa breve, mas sempre importante exposição. E agora, nesse momento, vamos tratar sobre esse tema, que é a importância da geração de discípulos. Nos dias de hoje, torna-se um tema verdadeiramente muito importante. E aí já vamos começar. Eu que estava passando errado? Não estou me acostumando ainda com a tecnologia que me ofereceram, mas vamos até o final da palestra, eu consigo me adaptar com ele e nós vamos chegar lá. Então, coloquei aí algumas coisas para pensarmos, e o propósito da palestra de hoje é apresentar a importância da geração de discípulos saudáveis para a edificação do corpo de Cristo. E essa palavrinha aí é importante. Discípulos saudáveis, com o objetivo da edificação do corpo de Cristo. Assim como apresentarmos as características de um líder gerador. Então aí eu ampliei um pouquinho o tema para podermos entender também algumas características daquele que trabalha nessa área de liderança. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo de liderança e Ele deixa bem explícito através do seu ministério a necessidade de gerarmos discípulos. Nós vemos em todas as áreas, não só na área eclesiástica, que na atualidade existe uma grande preocupação e um grande empenho em estar preparando líderes, preparando substitutos, preparando pessoas para poderem atuar em áreas de liderança. Porque, como já foi dito aqui pelo Jader, hoje existe um déficit, existe uma grande necessidade de poder estar se procurando líderes para atuarem. Porque o líder, ele vai estar trabalhando tanto no sucesso como num possível fracasso de uma empresa, ou de um departamento, ou até mesmo de uma igreja. Então, por isso, existe hoje essa necessidade. E não só hoje, sempre existiu. E nós vamos ver no decorrer da história e também no decorrer da Bíblia, da história bíblica, que sempre se fez necessário essa busca por discípulos. Mas antes de iniciarmos a falar propriamente sobre o assunto, precisamos entender algumas coisas. Primeiro, o que significa gerar? Então, usando o dicionário de língua portuguesa, primeiro olhamos aí, dar existência a, procriar, conceber. 2, produzir, dar. 3, fazer nascer. 4, causar, originar. Então, aquele que vai gerar algo, ele vai dar existência a alguma coisa, ele vai fazer nascer. Então, todo aquele que é líder e que é um líder gerador, ele necessita fazer nascer outros líderes através dos discípulos que o seguem, os discípulos que ele possui. Avançando, formar-se, desenvolver-se. Isso é importante. Além de gerar, eu preciso permitir ser gerado. Então não adianta eu tentar gerar se eu não sou educável ao ponto de me permitir ser gerado pelo Espírito Santo de Deus.
Então, o Espírito Santo é o agente gerador, é ele que vai promover a geração de um líder, mas é necessário também que esse suposto líder, ou que esse discípulo hoje e líder amanhã, se permita formar-se, desenvolver-se, gerar-se. Significado do termo discípulo: 1. Pessoa que recebe instrução de outro. Aluno, aprendiz, e esse é o termo mais utilizado e mais conhecido por cada um de nós. 3. Aquele que segue as doutrinas de outrem. 4. Partidário declarado da doutrina, de opiniões ou ideias de alguém. Então é aquele que segue outra pessoa de forma declarada, de forma voluntária. Ele é declaradamente seguidor de outra pessoa. E isso é importante. A história nos apresenta homens que sabiam da importância de gerar discípulos. Ou seja, a história da humanidade, ela nos apresenta que esse tema, gerar discípulos, é muito importante e que homens, dentro da história, eles evidenciam essa importância. Homens como governantes, como Adolf Hitler e Vladimir Lenin, né? Um alemão e outro que participou como governante russo, eles até hoje causam ainda influência na vida de muitas pessoas, inclusive em grupos que se colocam como aí neonazistas e até praticam e participam de atrocidades e até de violência contra determinados grupos minoritários. Pacifistas como Mahatma Gandhi também geraram vários discípulos, e nós vemos hoje que os pensamentos, a ideologia de Gandhi é compartilhado por muitos, e muitos o têm ainda hoje como um grande líder e seguem os seus ensinamentos e as suas ideologias. Filósofos como Platão e Aristóteles também são homens que o seu tempo já passou de vida, mas as suas ideias, os seus pensamentos continuam ecoando na história até os nossos dias. E eu coloquei aí Aristóteles após Platão, já de forma proposital, porque Aristóteles ele era discípulo de Platão, e Aristóteles também era professor de Alexandre o Grande. Então nós vemos aí que um líder vai gerando outro líder. Então é importante nós analisarmos e observarmos, né, por este ponto. Uma coisa que é importante para todos nós que somos líderes: força física passa, coroas passam, ideias permanecem. Quando nós conseguimos, como líderes, incutir uma ideia, uma filosofia em um liderado, nosso tempo de vida na terra passa, mas a filosofia ensinada por nós, ela perpetua através daqueles que são nossos discípulos. Então isso é importante nós entendermos. Servos de Jesus Cristo como Daniel Berger e Gunnar Wingren, que são os que estão aí na foto. Coloquei a foto deles porque são os missionários que deram origem às Assembleias de Deus aqui no Brasil, que esse ano nós comemoramos aí o centenário das Assembleias de Deus, e aí por isso que eu coloquei, né, de forma a poder evidenciar esse fato.
a foto desses dois homens, mas tivemos também Robert Culley, que foi o missionário que deu origem à igreja congregacional, Ashbel Simonton, que foi o missionário que deu origem às igrejas presbiterianas, Richard Wycliffe e Robert Thomas, que foram os missionários que deram origem às igrejas batistas. Então, por que eu coloquei essas pessoas aí? Para poder falar que a história evidencia a importância da geração de discípulos. Porque cada um desses homens, através do seu ato de permitirem-se serem usados como instrumentos de Deus, escreveram a história do protestantismo aqui no Brasil. Então, cada um deles, tanto na área congregacional, como na denominação batista, na assembleana e na presbiteriana, ajudaram a escrever a história do protestantismo aqui na nossa nação. A Bíblia declara-nos a importância de gerar discípulos. Primeiro que nos declara isso é Jesus. De forma bem enfática, o Senhor Jesus, em Mateus 28:19, ele diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, é imperativo, é importantíssimo que nós, enquanto igreja, enquanto pastores, enquanto líderes de mocidade, nós venhamos a fazer discípulos, independente do nosso olhar em relação ao discípulo. Qualquer pessoa dentro da casa de Deus é uma pessoa que deve ser discípulo, não pode ser descartado, não pode ser colocado de lado. É necessário nós já olharmos a pessoa até que não aceitou Jesus ainda como um possível discípulo, para que nós possamos estar ganhando aquela pessoa para Jesus e ensinando de forma saudável a andar no caminho da palavra da verdade. Barnabé, e aí o texto nos diz: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, está em negrito aí, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Esse texto aí, irmãos, é fantástico. E oxalá que hoje todo líder tivesse o sentimento de Barnabé. Seria algo espetacular. Porque Barnabé, ele conseguia vislumbrar aonde ninguém estava vendo o discípulo, ele via o discípulo. Quando todos rejeitaram o apóstolo Paulo, ele viu o que ninguém mais estava vendo. Quando todos não queriam estar perto de Paulo, ele traz Paulo para perto de si. Quando todos estavam a ponto de excluir Paulo, ele simplesmente fala: olha, Paulo, vem para perto de mim. E é interessante que ele não permitiu Paulo dar o seu testemunho aos apóstolos. Ele testemunhou por Paulo. Ele conseguiu olhar em Paulo e enxergar em Paulo sinceridade de coração e ação do Espírito Santo no mover transformatório na vida de Paulo. E ele vai até os apóstolos e diz: olha, pode aceitar, porque eu garanto, porque o Espírito que está nele testificou com o meu. E ele, no caminho de Damasco, encontrou-se com o Senhor, e o Senhor o transformou. Então isso é importantíssimo, irmãos. Esse sentimento de confiança, esse sentimento de poder acolher aquele que está se achegando, é importante na vida de todo líder. Porque venhamos e convenhamos,
Nós estamos vivendo dias hoje onde o apressado cotidiano e a quantidade exagerada de atividades que temos na nossa agenda, muitas vezes faz com que nós olhemos para o trabalho, mas nos esqueçamos das pessoas. E quando nós nos esquecemos das pessoas, nós deixamos de ganhar líderes que farão diferença no arraial dos santos. Então nós temos que olhar para aquele que é discípulo, já vislumbrando um líder no futuro que vai ser uma pessoa que fará diferença na obra de Deus. Então, quando Barnabé ele olha para Paulo e ele enxerga esse fato, ele traz Paulo para si. Ele não dá uma carta e fala: olha, Paulo, leve essa carta e entrega os apóstolos. Ele, como o pastor Zé Mário já fez a colocação aqui antes, ele não delegou tão somente, mas ele acompanhou, ou seja, ele comprou a situação para si e ele apoiou Paulo naquela situação, que era uma situação de integração. Paulo não necessitava de alguém que tão somente falasse. Paulo necessitava, neste momento, de alguém que o conduzisse, que o acolhesse, que verdadeiramente falasse para ele: olha, eu confio em você, assim como o Espírito de Deus tem confiado uma missão a você. Então é importante na vida do líder, o líder ter essa sensibilidade. E aproveitando e falando em Barnabé, essa sensibilidade, ela não pode ser algo tão somente ou de forma restrita ao âmbito pessoal. Ela tem que ser mais abrangente. Por que é que eu estou falando isso? Porque ele toma essa iniciativa com Paulo, ele é companheiro de Paulo, o Espírito Santo na igreja de Antioquia, através de jejum e oração, fala que era necessário apartar a Paulo e a Barnabé para a obra missionária. Os dois viajam, os dois se dão muito bem, mas João Marcos, ele tem uma atitude que vai fazer com que Paulo, por um momento, fique irritado. E Paulo toma uma decisão: comigo não viaja mais, não dá para andar comigo. E quando essa declaração chega aos ouvidos de Barnabé, Barnabé olha para Paulo, olha para Marcos e tem a seguinte decisão: Paulo, eu te amo, tu é meu amigo, mas está na hora de você seguir o seu caminho, porque eu preciso ir com Marcos. Quando eu começo a analisar isso, eu vou ver algo muito importante. Barnabé, não é que Barnabé não se sentisse bem em andar com Paulo. Não era que Barnabé não quisesse andar com Paulo, mas é que Paulo não necessitava mais de Barnabé tanto como João Marcos necessitava. Então o líder ele tem que ter essa sensibilidade de conseguir observar aquele que necessita ser gerado. Aquele que já foi gerado pode caminhar com suas próprias pernas, mas aquele que precisa ser gerado, ele precisa de um líder gerador juntamente com ele, para ensinar quais são as etapas e qual é o caminho da geração. Então é necessário se entender isso. Barnabé é um líder fantástico, porque ele consegue observar isso, ele não sai brigado com ninguém, e a atitude de Barnabé e o ministério de Barnabé é tão profundo que ele forma Marcos, a ponto de lá em segunda carta de Timóteo, no finalzinho da sua carreira, no finalzinho da sua missão, Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, ele fala: olha, traz João Marcos contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Ou seja, a obra de Barnabé foi tão tremenda e tão profunda que até Paulo teve que reconhecer
a geração que ele conseguiu desenvolver na vida de João Marcos. Então, nós como líderes, que tenhamos o mesmo sentimento e que tenhamos a mesma vontade de gerar que teve o líder Barnabé. Paulo, e estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Discípulo precisa ser confirmado. Não é tão somente ganhou alguém para Jesus, colocou num departamento, colocou em determinada função e esqueceu daquela pessoa. Ele precisa ser firmado ou confirmado. E essa confirmação se dá através de acompanhamento. Queridos, confirmar um discípulo necessita investimento de tempo, investimento de acompanhamento, investimento de companheirismo. Não dá para confirmar e nem gerar ninguém de longe. Muitas vezes o discípulo ele vai necessitar de uma palavra, de uma orientação e, em muitos casos, até de um abraço. Às vezes não precisa uma palavra, precisa tão somente de um abraço, para ele entender que ele não está sozinho. Mas isso exige tempo. João Batista é outro líder também extraordinário. A palavra de Deus em João, capítulo 1, 35 ao 37, nos diz: no dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. É importantíssimo gerarmos discípulos, mas é importantíssimo também entendermos que geramos discípulos para Jesus. Discípulos não são crones, discípulos não são xeroxes. Por quê? Porque se eu gerar um crone, ele vai levar os meus defeitos. Se eu gerar uma cópia fiel minha, ele leva as qualidades, mas leva todos os meus defeitos. Discípulo é alguém que eu vou preparar para ser melhor que eu. É alguém que eu tenho que dar liberdade para ele ser quem ele é e aproveitar do conhecimento e do caráter ilibado que eu tenho. Eu vou formar um caráter cristão nos meus discípulos, mas eu não posso, de maneira nenhuma, fazer com que ele seja a minha cópia, porque eu vou estar fazendo isso, inibindo que a obra de Deus venha a ser favorecida e fortalecida. Pastor, mas que ideia louca é essa? Como assim? Se Arão fosse igual a Moisés, não precisaria ter Moisés. Se Josué fosse igual a Moisés, não precisaria ter Moisés. Mas algo que eu vejo fantástico na história desses 2 homens é que na guerra contra Amaleque, Moisés ele não se intromete nem interfere na escolha dos homens que iriam partir para a guerra. Ele chega para Josué e fala: Josué, vai lá e escolhe os homens que vão guerrear. Josué vai lá e fala: você, eu vou subir ao monte com Arão e Hur, e a vara de Deus estará comigo. Ou seja, Josué, você na sua função e eu na minha.
Quando Moisés morre, a vara não é mais citada. A vara era instrumento de atuação que Deus proporcionou a Moisés. Josué era um homem que utilizava espada para a guerra. Quando chega no momento de poderem reconhecer Josué, ninguém esperava ver Josué em cima de um monte com uma vara na mão. Todos sabiam que Josué estaria na frente da batalha com uma espada na mão. Ou seja, cada líder tem uma característica e um dom proporcionado por Deus. E ele tem que atuar segundo o dom e segundo a forma que Deus lhe concedeu que ele atue. Não dá para esperar que um líder seja a cópia do outro, porque Deus fez a cada um com um DNA, a cada um com uma digital. Se Deus quisesse que todos fossem iguais a Billy Graham, Deus então não precisaria formar outros homens que também ajudaram a escrever a história, como eu já citei aqui nesta manhã. Então é importante cada um de nós que lideramos e cada um de nós que somos liderados ou discípulos, entendermos que, acima de tudo, somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Para que gerar discípulos? Primeiro, para sucessão. A obra de Deus precisa ter continuidade com qualidade. Porque quando eu não me preocupo em gerar discípulos e nem substitutos, a obra sofre. O exemplo clássico que temos na Bíblia em relação a isto é quando nós vemos que Moisés subia o monte e Josué ia com ele. Moisés ia para dentro da congregação e Josué estava com ele. Moisés ia esperar Deus poder ali repartir do Espírito que estava sobre ele, sobre 70 homens, e Josué estava com ele. No momento em que Moisés morre, Josué assume. Entretanto, quando Josué morre, aí nós vemos um período negro na história de Israel, que é quando entra o período dos juízes. Aí é levantado Otiniel, mas quando morre, começa um declínio espiritual. Deus levanta Eus, morre, declínio espiritual. Sangar, morre, declínio espiritual. Débora, morre, declínio espiritual. Gideão, morre, declínio espiritual. Ou seja, a oscilação espiritual por falta de um líder constante, de um substituto, é notório. Então é necessário cada um de nós que observarmos a nossa liderança com responsabilidade, nós temos que entender que um dos princípios fundamentais para a liderança é deixar um legado. Porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos: um departamento ir bem enquanto somos líderes é fácil. Isso aí é tranquilo. Quem sabe trabalhar, trabalha. Ainda que seja baqueado, aí é uma questão de espiritualidade, nós vamos entrar um pouquinho mais à frente. Mas o grande ponto, aonde um departamento ou uma igreja precisa andar bem, é exatamente na minha falta. Eu preciso preparar aquele lugar onde hoje eu lidero para que suporte e para que caminhe quando eu não estiver presente. Amados, o exemplo mais claro disso é o nosso Senhor Jesus. Enquanto ele estava com os discípulos, fizeram uma pergunta para ele: por que os discípulos de João
E por que os fariseus lavam as mãos antes de comer? Por que jejuam? Ele responde: eles vão jejuar enquanto o noivo estiver com eles? Mas chegará o momento que o noivo será tirado, e aí eles terão que jejuar. Aí eles terão uma outra etapa na vida deles. E quando é o momento da partida, o Senhor deixa bem claro: olha, é necessário que eu vá, para que o Pai então envie o outro Consolador. Ou seja, se um não saísse de cena, não teria como o outro entrar. A igreja começa a disparar na sua expansão exatamente quando Jesus vai. Porque o Espírito Santo começa a operar e trabalhar na vida dos discípulos. Da mesma forma, é na vida de cada um de nós que lideramos. Nós temos que preparar o departamento ou qualquer lugar onde nós atuemos como líderes, para que ele venha a ser ainda melhor quando nós venhamos a não estar mais ali como líderes. Veio-me à memória agora, e eu vou citar essa questão. Nós não podemos fazer de um departamento algo da nossa posse. Nós só administramos. E quem administra tem consciência que hoje ele administra e que amanhã pode não administrar. Quando eu trago um departamento como posse, como algo particular, pessoal, meu, quando eu saio daquele lugar, eu começo a criar dificuldades para quem vai entrar. E a obra de Deus não pode ser assim. E como estamos falando aqui, para servos e servas, líderes da casa de Deus, precisamos tocar nesse assunto. Quando nós saímos de um lugar, nós precisamos gerar ou viabilizar facilitadores para aquela pessoa que vai entrar e assumir o nosso lugar. Nós temos que dar para aquela pessoa recursos. Se eu fiz algo e foi bom, eu devo apresentar para aquela pessoa. Se ela irá querer dar continuidade ou não, aí é outro fato. Mas nossa obrigação é poder apresentar. E aquele que está entrando, se ele está guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai perceber que aquilo ali foi algo benéfico para o departamento, para os liderados, e ele vai dar continuidade àquilo que foi feito. Moisés gerou a Josué. Segundo, para atuação em áreas deficitárias, ou seja, para lugares que estão necessitando, precisando. E aí entra, dentro deste ponto, que Paulo gerou a Timóteo. Para atuar em um departamento é necessário ser um discípulo. Por que eu fiz essa colocação? Porque é interessante que Paulo, quando ele envia Timóteo às igrejas, e nós vamos ler daqui a pouco em um texto, ele diz que as igrejas poderiam ouvir o que Timóteo tinha a dizer, que estava tudo de acordo com aquilo que ele estava acostumado a ensinar. Então, quando nós delegamos ou empossamos alguém em um cargo, e aí nós que também recebemos a posse daquele cargo, temos que entender o seguinte: para termos sucesso, é necessário sermos discípulos daquela pessoa que nos confiou o cargo. Por quê? Porque se eu começo a trabalhar de acordo com a minha forma de pensar, com a minha forma de agir, com a minha forma de administrar, eu estou dividindo a igreja ou o departamento como um todo. Se eu não estou de acordo com as ideias do líder que está me delegando ou me confiando aquele departamento, é melhor eu não assumir o departamento. É melhor eu não assumir aquele cargo, porque eu vou estar trazendo prejuízo para a obra de Deus como um todo. E o que mais nós estamos vendo aí são situações como esta.
Agora, quando eu sou discípulo, quando eu me sinto honrado por poder estar debaixo da autoridade espiritual do meu líder, aí eu vou comprar aquela ideia, ou vestir a camisa, como dizem, e aí a obra de Deus vai ter uma harmonia e todos os departamentos vão crescer por igual. Então é muito importante entendermos isso, que nós podemos ser indicados para a sucessão, mas também somos indicados para poder estar assumindo um departamento que está necessitando que alguém lidere, ou alguma outra área que se encontra com algum déficit. E terceiro, para cumprir o mandato do mestre. Isso daí é importantíssimo. Jesus, em seu ministério terreno, gerou alguns que geraram outros até sermos gerados. Então, Jesus começou a obra. E aí hoje nós estamos aqui devido a esse processo de estar gerando discípulos até que fomos alcançados. Moisés ensinou a Josué a entender e a guardar o tempo de Deus na sua vida. Esse ponto é importantíssimo. Cada um de nós temos que entender que, sendo líderes ou liderados, quando geramos discípulos, precisamos entender os tempos de Deus. Embora Moisés seja considerado pela tradição judaico-cristã profeta e líder de Israel, é chamado por Deus tão somente de Ebed, escravo ou servo. Moisés, meu Ebed, é morto. Está escrito lá em Josué, capítulo 1, versículo de número 2. E é interessante nós entendermos isso, que todos olhavam para Moisés como o líder máximo da nação. Só que Deus olha para Moisés como servo. A ótica divina é diferente da ótica humana. Porque na ótica divina, aquele que pode ser considerado como servo é aquele que alcançou o favor divino, quando olhado por Deus é encontrado com uma vida de forma agradável aos olhos do Senhor. É quando o Senhor olha para a minha vida como servo e pode dizer: gostei, isso me é agradável, isso me traz satisfação, eu me sinto feliz em ter um servo como esse, em poder te chamar de servo, porque servo, na linguagem divina, ele não é tido como escravo, ele é tido como amigo, é digno de intimidade, é digno de poder se relacionar. Então, nós vamos observar que Josué, após a morte de Moisés, não seria mais conhecido como Messarete Moshe, isto é, o servidor de Moisés. Isso está relatado de forma explícita lá em Êxodo 24:13, mas como Ebed Yavé. Josué foi alçado a um nível superior de intimidade com Deus. Vamos ler aí, irmãos? Êxodo 33, 9 a 11. Aí alguém com a voz bem abençoada, aquela voz de pregador pentecostal, por favor, leia aí para mim, até para vocês poderem participar e ninguém dormir, porque é essa hora, depois das...
esse texto ele é maravilhoso, porque diz que Moisés ele ia falar com Deus, e Deus falava com Moisés como fala um amigo. Josué, ele sabia que o Senhor falava com Moisés, mas o Senhor não falava com Josué, era com Moisés. Só que isso causava em Josué um desejo de se aproximar de Deus, por ele ter o exemplo de Moisés fazendo isso. E é interessante que todos, quando viam que a nuvem baixava, da porta das suas tendas observavam aquele fato. Mas Josué estava dentro da tenda e Moisés, após falar com Deus, ia embora. Mas a Bíblia relata que Josué ficava ali, ou seja, declarando que ele tinha o desejo de estreitar a sua intimidade e o seu relacionamento com Deus. E é interessante que até aquele momento ele é conhecido como servidor de Moisés. Só que chega um momento em que Deus fala para Josué o seguinte: Josué, meu servo Moisés é morto. É interessante essa frase. É interessante esse direcionamento, esse diálogo de Deus com Josué, porque nas entrelinhas, o que Deus queria falar para Josué era: eu falava com Moisés, mas agora eu vou falar contigo. Você ficava do lado de fora da nuvem, na metade do monte, vendo Moisés entrar na nuvem e palestrar comigo durante 40 dias e 40 noites, e você não saiu do lugar onde você estava, você não desistiu de cumprir o teu ministério como servidor de Moisés, e agora eu tenho uma notícia para te dar: Moisés, o meu servo, é morto, e você foi projetado, foi alçado à posição de meu servo. Agora o negócio é comigo e contigo. Agora você não vai tão somente olhar, você vai participar, você vai ouvir aquilo que eu tenho para fazer no meio de Israel. Então é importantíssimo, irmãos, entendermos que tudo tem um tempo, e entendermos que Deus tem a sua forma de falar. Por que é que nós estamos tratando desse assunto nesta manhã? Porque estamos vivendo dias, infelizmente, onde as pessoas dizem: Deus me disse, e Deus não falou nada. Quantos e quantos casos de pessoas que chegam, e aqueles que são pastores aqui sabem disso, aonde o liderado chega e fala: olha, estou indo para outra igreja porque Deus me falou que o meu tempo aqui acabou e é a hora de eu ir para lá porque Deus me disse. Vai, não dá um mês e volta. Não, Deus falou que não é mais meu tempo de ficar lá. Mas, irmãos, que Deus é esse? Que em menos de um mês ele resolve que a ordem que ele deu estava meio errada e que ele resolveu voltar atrás. Então essa geração de discípulos é importantíssimo, porque o discípulo ele vai ser gerado observando o caráter do seu líder, observando a intimidade que o seu líder tem com Deus, observando a credibilidade, como o pastor Zé Mário já foi falado aqui, do seu líder com Deus. Tudo isso o discípulo irá observar. E o discípulo é aquele que não tem medo de mostrar a necessidade que o seu discípulo está tendo de receber uma correção. Números capítulo de número 11, versículo 25 e depois o 27 ao 29, vai tratar de uma história conhecida por nós, que é quando Deus orienta Moisés que irá repartir o Espírito que estava sobre ele, sobre 70 homens. Moisés então reúne os homens.
Deus então faz essa divisão do Espírito. Os homens profetizam, mas existem dois homens, Eldade e Medade, que não vão até onde Moisés está, continuam no arraial. Só que Deus ali trabalha também na vida daqueles homens, e aqueles homens profetizam como todos aqueles que profetizaram enquanto estavam ali reunidos com Moisés. Vem um moço e dá uma notícia e fala que os homens profetizaram e que não estavam ali. Josué então fala: ó, meu senhor Moisés, proíbe-os de profetizar. A resposta de Moisés é muito interessante. E aí eu queria que você se atentasse a isso. Josué, você está sentindo ciúmes por mim? Liderados, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e não comprando a emoção do meu líder, achando que eu estou dessa forma agradando a ele. Eu preciso ser um seguidor, mas eu preciso, mais do que tudo, aprender a ser ensinado. Ali, a autoridade de falar alguma coisa era de Moisés e não de Josué. Só que ele, no impulso, ele fala o que não deveria ter falado, achando que agradaria a Moisés. Mas não agradou. E precisou ser orientado de qual era a forma certa que deveria se proceder àquela situação. Até porque, se os homens foram alcançados no arraial, quem era maior para fazer isso? Deus ou Moisés? Aí vamos tocar num ponto aqui interessante. E por que será que eu digo que fulano não pode ser ou fulana não pode ser? E por que será que eu posso dizer que fulana pode estar ou fulano não pode estar? Quem é maior? Eu ou o Senhor que coloca? Então é um ponto para a nossa reflexão. Vamos avançar, irmãos, que a hora não nos espera. Tão importante quanto gerar discípulos é o que geramos nos discípulos. O que você, enquanto líder, tem gerado em seus discípulos? É uma pergunta interessante. O bom líder gera edificação, ensinamento e motivação, ou seja, o bom líder, ele cria motivos para que os seus liderados ou seus discípulos venham a caminhar para alcançar as suas metas e os seus objetivos. Coloquei uma frase aí de Martin Luther King: se o homem não descobre algo pelo que morrer, não está preparado para viver. Se nós não temos a convicção do nosso chamado, se nós não temos a convicção de que a obra que nós estamos executando foi o Senhor que nos comissionou, foi o Senhor que nos vocacionou, que é Ele que tem nos guiado, sustentado e nos direcionado a cada dia, então nós não temos motivos para estarmos aqui. Quando nós entendemos isso, nós então vamos nos doar para podermos completar a missão que o Senhor tem designado para nós. Entenda bem, irmãos, não falo isso em forma de ataque, falo isso em forma de reflexão. É para que nós possamos estar refletindo. O mau líder gera contendas, inatividade e feridas que causam ressentimentos. Uma grande coisa que nós precisamos entender: líder não é chefe. Líder influencia, chefe manda. Líder
tem as pessoas querendo o seguir. Chefe tem as pessoas o seguindo por obrigação. Então nós temos que entender esses pontos. A inatividade, no caso do mau líder, ela se dá muitas vezes quando o líder é um líder procrastinador. É quando ele vai deixando tudo, não, depois a gente resolve. Depois a gente vê isso. Depois a gente vê como é que fica. E geralmente sempre fica pior. O líder, ele tem que estar motivando seus liderados a estarem caminhando, não é? Sempre de forma progressiva e buscando alcançar seus objetivos e alvos. E aí uma palavra que Deus fala em relação aos maus líderes. Paulo diz o seguinte: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens? É uma palavra bem pesada de Paulo. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: quando andamos segundo a vontade do homem, o que nós vamos encontrar é inveja, dissensões, contendas. Quando andamos segundo a vontade do Espírito, aí nós vamos conseguir encontrar amizade, companheirismo, lealdade, fidelidade, e todos no mesmo propósito de alcançar os mesmos objetivos. Características que diferem o líder nominal do líder gerador de discípulos. Então, como o pastor José Mário já comentou aqui, líderes nominais. Quando ele comentou isso, eu até falei ali com o Jari. Eu acho que ele olhou alguma coisa do que eu ia comentar sem eu saber. É brincadeira. Líderes nominais corrigem erros. Líderes geradores ensinam a pensar. Não seja um perito em criticar comportamentos inadequados. Seja um perito em fazer seus discípulos refletirem. Como líder gerador, estimule o senso crítico de seus discípulos. Ensine-os a perceberem em um aparente fracasso uma oportunidade de crescimento. Olha, irmãos, nos dias em que nós vivemos, algo que nós precisamos criar naqueles que lideramos é criticidade. Mas falo isso levando em conta a crítica saudável, a crítica que vai trazer edificação. A crítica, o senso crítico que eu estou me referindo, é ter condição de análise, é ele poder ouvir algo e poder analisar se aquilo está de acordo com os princípios bíblicos, com os princípios ensinados pela sua liderança ou não. Porque quando nós criamos pessoas que não pensam e que agem de forma mecânica, o que vai acontecer? No dia em que nós faltarmos, aquela obra sofre. E aí, como temos irmãs aqui, eu gostaria de trazer um exemplo muito interessante. Muitas vezes nós achamos que só faz falta um discípulo em coisas que parecem muito grandes, como liderança de igrejas, liderança de departamentos, mas tem um exemplo na Bíblia que eu considero um exemplo formidável. Está lá em Atos, capítulo de número 9, nos últimos versículos do capítulo 9 de Atos. Fala de uma senhora chamada Dorcas, de Jope. Diz que aquela senhora, ela tinha um trabalho. Enquanto alguns ensinavam a palavra, enquanto outros orientavam como andar na fé, ela, na prática, mostrava o que era a palavra e a fé.
diz que ela fazia roupa para as viúvas. Ela costurava a roupa para essas viúvas. E chega um momento que ela morre. E todos sentem aquela morte. E fica-se sabendo que Pedro andava pelas vizinhanças. Mandam ir chamar Pedro. E o mais interessante é que quando Pedro chega, as viúvas não vão falar para Pedro: olha, ressuscita a irmã Dorcas. A irmã Dorcas é uma bênção. Ressuscita ela. As viúvas vão até Pedro dessa maneira: Pedro, olha aqui. Olha as obras dela. Olha aqui o que ficou. Ela pode estar morta, mas as obras dela ainda falam. É necessário que as nossas obras falem. É necessário que aquilo que nós fazemos para o reino de Deus fale. É necessário que o nosso exemplo de vida fale mais do que as nossas palavras. É necessário que as pessoas olhem para aquilo que nós fizemos e possam olhar e falar: verdadeiramente essa é uma obra que foi erigida pelo Espírito de Deus através da instrumentalidade do pastor, da irmã ou do meu líder. É necessário que nós possamos entender isso, porque quando eu olho para esse texto eu também entendo algo. Poderia até ter costureiras em Jope, mas ninguém iria costurar igual a irmã Dorcas. Ninguém conseguiria fazer aquela obra igual a ela. Estava faltando discípulas da irmã Dorcas naquela cidade. E isso causaria algo dificultoso para aquele lugar. Por isso que quando acontece aquele fato, rapidamente vão chamar Pedro. E Pedro entende isso. Queridos, ainda que pareça que a obra que você está fazendo parece pequena, aos olhos de Deus ela é grande, porque se você não fizesse, Deus precisaria levantar alguém para fazer. Então, se você está fazendo, é porque Deus conseguiu olhar em você, pessoa capacitada para poder chamar e para poder realizar essa obra que era necessário que fosse realizada. Vamos avançar um pouquinho aqui. Líderes nominais preparam os liderados para o normal. Líderes geradores preparam para os desafios. Viver é um contrato de risco. Com efeito, trabalhar na seara do mestre não é diferente. Os discípulos precisam ser gerados teoricamente, mas também através da prática de apreciar os desafios do ministério e não fugir deles. Se eles se intimidarem diante das dificuldades, correm o risco de serem possuídos pelo sentimento de incapacidade. Paulo orienta Timóteo: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Amados, se nós não desenvolvermos, gerarmos nos nossos liderados a intrepidez, a ousadia de trabalhar por fé e não por vista, nós vamos dificultar que a obra de Deus seja realizada. Aonde é que eu quero chegar com essa colocação? Muitas vezes o líder, ele recebe o seu liderado e o liderado chega até ele e fala: olha, meu líder, vamos fazer um evento, vamos realizar o segundo encontro anual de líderes, vamos lá, vamos fazer, mas olha, não temos dinheiro para fazer, mas vamos fazer, não sei como vai ser, mas Deus vai providenciar. Aí o líder fala assim: olha, vamos pensar esse negócio direito, será que vai dar pé fazer esse negócio? Rapaz, você está querendo ir longe demais. Vamos chamar as igrejas vizinhas. E está o liderado é insistente.
Vamos chamar as igrejas vizinhas. Vamos convidar caravanas para vir. Rapaz, isso vai dar muito custo. Como é que a gente vai preparar almoço para esse povo todo? Irmãos, eu estou usando só um exemplo. Claro que os irmãos aqui que estão preparando o evento são uma bênção. Eles aqui falaram o que eu fazer e estão fazendo. Eu só coloquei como um exemplo. Agora, se quando o liderado chega, não estou dizendo que o líder ele tenha que ser irresponsável. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que ele tem que ser ousado no Espírito de Deus, em olhar para uma situação e vislumbrar aquilo que Deus fará, ainda que ele não esteja vendo naquele momento. Se ele consegue entender isso, quando o discípulo vem até ele e fala, vamos fazer, ele fala, em nome de Jesus faremos. E, irmãos, falo por experiência própria, Deus faz aparecer coisas que você nem esperava que aparecesse. Porque quem faz é Ele, a obra é dEle, o agir é dEle, o operar é dEle. Nós precisamos da liberdade para o Espírito trabalhar. Nós precisamos fazer isso. E o líder ele tem que estar estimulando o liderado para que o liderado, em uma suposta falha ou num aparente fracasso, ele não venha a desistir da obra que Deus tem na vida dele. Quer ver algo muito interessante? Vamos abrir aí, por gentileza. Agora eu vou direcionar para nós irmos mais rápido. Quero pedir ao presbítero Ricardo para abrir lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 ao versículo 17. Queria pedir para as irmãs colaborarem, irmã Sheila, 1 Coríntios capítulo 16, do versículo 10 e versículo de número 11, e pedir ao pastor Ildefonso, que tem uma voz abençoada, para ler por gentileza para mim, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 7. Presbítero Ricardo, por gentileza. Jada. Ele está mandando Timóteo, está dizendo à igreja de Corinto, olha, ouve a Timóteo, porque o que Timóteo está ensinando é o que eu ensino, não tem diferença. O que eu ensino, o que eu falo, é o que ele está ensinando. Só que Timóteo era um obreiro novo, e ele vai encontrar uma igreja dividida, com várias facções, uma igreja que tinha todos os dons. Entretanto, era uma igreja que estava ali sendo tratada como meninos espirituais, porque não era madura para poder receber o que Paulo tinha para dar. Aí Timóteo é lançado, se nós formos observar, para o meio dos lobos. E aí lá no capítulo 16, a irmã Sheila vai nos ler para nós, versículo 10 e versículo 11, nós vamos entender uma coisa. Vocês já repararam, amados, quantas vezes Paulo fala sobre desprezo em relação a Timóteo? Ninguém despreze Timóteo. Depois ele tem que falar algumas vezes para Timóteo, olha, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Olha, Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Olha, Timóteo, desperta o dom que há em ti.
Porque Timóteo, como um obreiro novo, ele é lançado por uma situação muito difícil. E quando ele encara aquela situação, nós vamos ver que Paulo envia ele, e a carta está relatando, é a primeira carta. Timóteo depois está falando, deixa Timóteo vir ter comigo. Mas ninguém despreze Timóteo. Porque ele chega ali, ele fala, ele ensina, ele tenta, ele orienta, mas no meio daquela igreja existiam aqueles que não queriam admoestação, não queriam ensinamento, que foram contrários à sã doutrina, e Timóteo ele sai dali com um sentimento meio de que fracassou na missão que Paulo deu a ele. Mas aí nós vamos ver algo muito interessante lá quando Paulo escreve para Timóteo, que o pastor Delfonso vai nos fazer a gentileza de ler. 1 Timóteo 1, 3 a 7. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para divertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, mas produzem questões de edificação de Deus, que consiste na fé. Assim faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade do coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, porque desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Ou seja, Timóteo saiu da frigideira e caiu no fogo. Só que observe as entrelinhas. Paulo envia a Coríntio, manda Timóteo sair de lá e vir ter com ele, trata de Timóteo, e depois de tratado, deixa em Éfeso para poder pelejar contra aqueles homens que estavam ali. Isso é gerar. Não é mandar sem preparar. Nós, como líderes, precisamos gerar. Gerar dá trabalho. Gerar nos pede tempo. A gestação, as mulheres sabem disso, 9 meses, algumas até menos, né? Mas as mães aqui que o digam. Tem umas que souberam que estavam grávidas e já começou a enjoar. E aí depois começa a ter que carregar uma barriga, peso extra. Quer dizer, tem todo um trabalho. Não podem comer determinadas coisas. Não podem praticar aquilo que praticavam antes. Tem todo um cuidado. Na questão dos discípulos é da mesma maneira. Tem que ter todo um cuidado. Não dá para falhou em uma etapa, deixar de lado. Falhou em uma etapa, queridos, prepara ele para que ele possa estar fortalecido para a próxima. Ninguém pode deixar a obra na metade. A obra não foi feita para ser largada no meio. A obra foi feita para que nós venhamos a ser robustecidos através das provações e possamos chegar até o final da nossa militância, podendo falar como Paulo falou: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Esse é o objetivo de Deus para a minha e para a sua vida. Vamos lá. Líderes nominais transmitem informações técnicas, líderes geradores educam para a vida. Mais do que educar a inteligência lógica, necessitamos educar as emoções dos discípulos. Mais do que nunca, estamos vivendo um tempo de emoções, aonde muitas vezes as emoções de líderes e liderados precisam ser trabalhados. Por quê? No que se refere às emoções, temos discípulos insensíveis, ofendem, machucam e não sentem dores. Falam sem pensar nas consequências, tomam atitudes que não pensam se aquilo ali vai jogar alguém no mundo, como se diz aí popularmente, simplesmente toma atitude.
age sem olhar e sem empatia referente àquela outra pessoa. Segundo, existem os hipersensíveis. Vivem intensamente a dor dos outros, se preocupam demais com a crítica alheia e não têm proteção emocional. Tem pessoas que, se você falar alguma coisa, criticou um trabalho dele, acabou. Ele não faz mais nada. É aquele que, se alguém fizer alguma coisa com um amigo dele, ele compra aquela briga, e aí ele se enclausula, e ali ele se isola e não faz mais nada para ninguém e por ninguém. Existe também um terceiro, que são os alienados. Não têm sonhos, metas, deixam a vida levá-los num conformismo doentio. Ou seja, não agem nem para um lado, nem para o outro. O que acontecer, aconteceu, está tudo certo. E por aí, nós vemos que eles verdadeiramente se encontram alienados. Líderes nominais semeiam conhecimento para trabalhar. Líderes geradores semeiam, além do conhecimento, espiritualidade para trabalhar. Isso é importante. Na Bíblia encontramos um casal que demonstra bem esta característica. E chegando a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Ou seja, ele conhecia muito de Bíblia, mas ele era batizado só no batismo de João. Precisava se aprofundar, mergulhar nas coisas do Espírito. E ele foi tão humilde que chega um casal, Priscila e Áquila, fala: nós queremos te ensinar algo que tu ainda não conhece. E ele, por ser educável, por ser humilde, ele prontamente vai e ali ele recebe algo da parte de Deus que ele não possuía ainda. Queridos, se nós nos travarmos e acharmos que só aquilo que nós temos é o suficiente, nós impedimos de crescer. E aí é o outro ponto. Líderes nominais não crescem e nem deixam ninguém crescer. Líderes geradores buscam crescimento e levam outros a crescerem. Porque é fundamental não parar de crescer. Uma pergunta: seu crescimento determina quem você é. Quem você é determina quem você atrai. E quem você atrai determina o sucesso do seu ministério. Se você não cresce, você só vai atrair quem não cresce. Se você cresce, você vai atrair quem está em crescimento. Um dos pontos que nós precisamos entender é o quanto nós estamos investindo no nosso crescimento. Aí eu falo para líderes. O quanto nós estamos investindo financeiramente no nosso crescimento. O quanto nós temos gasto em bons livros para podermos aprimorar o nosso conhecimento como professores de escola dominical. Como é que nós estamos investindo nessa área? O que é que os nossos liderados estão recebendo de nós? Como será que nós estamos observando isso? Será que estamos só no trivial, no feijão com arroz, ou será que estamos nos aprofundando para poder, então, gerar aprofundamento naqueles que são nossos discípulos? O líder deve gerar no seu discípulo um espírito educável, enquanto tivermos a consciência de que não estamos prontos, temos possibilidade de crescer. Aí Paulo diz o seguinte:
não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Paulo estava em constante processo de crescimento. Paulo estava o tempo inteiro crescendo. Existe um filósofo, teólogo, educador da USP de São Paulo, que eu gosto muito de ouvi-lo falar, que chama-se Mário Sérgio Cortella. E esse homem, ele diz o seguinte: nós não nascemos prontos. Quem nasce pronto é banco, fogão, geladeira, carro. Nós nascemos não prontos e crescemos nos formando. Isso é muito interessante. Porque tudo que nasce pronto envelhece se gastando. Nós, quando nascemos, crescemos nos formando. Nós não nascemos sabendo. Nós crescemos adquirindo conhecimento. Então, quando nós temos essa consciência, nós vamos entender que até o dia que nós fecharmos os nossos olhos, nós estamos em constante processo de crescimento e de aprendizado na presença do Senhor. Não voltei? Tá, eu quero passar isso aqui que já extrapolou. Só quero entrar nesse ponto aqui para nós fecharmos. Gerar amadurecimento com emoção em nossos líderes. Por que é que eu trago essa frase? Não podemos liderar mecanicamente. Quando eu lidero mecanicamente, eu crio líderes robôs. Aquele que não consegue extrair ou aproveitar o emocional, tanto seu como dos seus liderados, ele está deixando de lado uma grande ferramenta. Por quê? Na obra de Deus não podemos, já falei, o apóstolo Paulo foi marcado pela atitude de Timóteo, ao ponto de lembrar-se disso quando escreveu sua última carta, dizendo: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Quando eu li esse texto, irmãos, e me debrucei sobre ele para poder entender, tem duas visões, duas vertentes que pode tomar o entendimento dessas lágrimas que foram derramadas por Timóteo. E, inclusive, Russell Champlin, ele chega a citar essas duas vertentes. Primeira, diz que Timóteo poderia ter derramado lágrimas devido ao aprisionamento de Paulo, ou encarceramento de Paulo. Segunda, e aqui eu me simpatizo mais, e que entendo algo tremendo e extraordinário dentro dessa colocação, que Timóteo, ou melhor, Paulo, viu as lágrimas descerem dos olhos de Timóteo, quando Timóteo estava fazendo a obra. Por ele olhar para a obra, ele entender a responsabilidade da obra, ele entender a dimensão de servir a Deus, a dimensão de olhar para a obra de Deus e muitas vezes se achar até pequeno em relação à grandiosidade da soberania de Deus, e ali a lágrima descer, e ele em oração talvez dizer: Senhor, me faz digno de poder ser servo teu e realizar a tua obra. Paulo, ele olha para Timóteo, ele consegue olhar em Timóteo verdadeiramente o sentimento que havia nele também como líder espiritual de Timóteo. E aí nós vamos observar que a Bíblia, ela nos diz para nós trabalharmos os sentimentos, porque o próprio Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz que
que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então a questão do sentimento, ela tem que ser trabalhada, porque quando nós fazemos algo colocando o nosso sentimento naquilo que estamos fazendo, nós vamos fazer a obra de Deus por amor. Nós não vamos fazer a obra de Deus simplesmente porque temos que fazer, mas o amor pela obra vai nos contagiar, vai nos encher, vai nos impulsionar a fazermos aquela obra. E aqueles que estão ao nosso redor como discípulos serão influenciados por esse amor, por esse sentimento, a ponto deles também derramarem as lágrimas por estarem ali vendo a obra de Deus sofrer e estarem querendo fazer com que a obra de Deus avance, ainda que com sofrimento, ainda que com lágrimas. Eles querem honrar e colocar o nome do Senhor em glorificação referente àqueles que estão envolvidos na obra. Quando nós observamos isso, nós vamos ver que o nosso sentimento, ele vai contagiar de forma tão íntima aqueles que são nossos liderados, que vai mudar a história de um departamento, que vai mudar a história de uma igreja, que vai mudar a história de uma localidade, que vai mudar a história de muitas vidas. E aí, antes de nós entrarmos na mensagem final, eu quero te dizer qual é a dimensão desse sentimento. Ontem, enquanto eu estava finalizando, Deus me remeteu para um texto, e esse texto está no livro de Esdras, capítulo de número 10. A palavra de Deus diz que Esdras, ao se deparar com o pecado de Israel, aonde os homens se casaram com as mulheres das nações, daquela nação, ou melhor dizendo, daquele povo, fizeram uma mistura de gente, intronizaram o pecado no meio do povo de Deus. Quando Esdras olha para aquela situação, ele não pensa, tenho que fazer um sermão duro, eloquente, para convencê-los a saírem do seu pecado. Ele não pensa que ele deveria, na sua pregação, fazer uma face bem austera para poder intimidar o povo, para fazer o povo sair do seu pecado. Simplesmente, ele olha para a situação e ele é tão tocado pelo Espírito de Deus que ele pensa, a única coisa que eu posso fazer é chorar na porta da casa de Deus. E a Bíblia diz que Esdras se lança, se despoja da sua liderança diante de Deus, se despoja de todo o seu eu, de tudo que tinha, de tudo que podia, e começa a clamar, chorar, plantear diante da casa de Deus. E a palavra é interessante porque diz que os homens começam a passar na praça e vem o líder chorando e não vão embora, começam a ali se reunir e a chorar junto com ele. E se juntam a Esdras homens, mulheres, crianças, e era um pranto generalizado diante da casa de Deus. Até o momento que se levanta um homem chamado Secanias, e esse homem vai até Esdras e fala, olha Esdras, entendemos, depois de chorar contigo, entendemos que tu estás chorando, não é pelo teu pecado, mas é pelos nossos pecados. Mas fica tranquilo, porque
para esta situação de nós termos nos casado com as mulheres que não são do nosso povo, para Israel ainda há esperança. Então somente faz aquilo que Deus te determinou para fazer, que nós somos contigo. Te levanta, para de chorar, o tempo de chorar acabou. Nós entendemos a situação, estamos contigo, meu líder. Aquilo que tu falar para nós fazermos, nós faremos, porque nós entendemos que Deus é contigo e nós somos contigo também. É necessário esse espírito de envolvimento, esse espírito de sentimento pela obra de Deus, envolver a cada um de nós que somos liderados em relação àquele que nos lidera. Porque quando Secanias toma essa atitude, e aí eu vou entender o que quer dizer o nome Secanias. Em alguns dicionários vai dizer que Iavé é vizinho, mas em outros vai dizer que o nome Secanias é Jeová habita. Então eu entendo que quando Esdras se coloca chorando diante da casa de Deus, quando o povo se reúne em pranto diante da casa de Deus, quando Secanias bate no ombro dele e fala: para de chorar, porque para Israel, segundo esse negócio, ainda há esperança. O que estava querendo ser falado ali era: Deus ainda habita na casa e Deus operará no meio do seu povo. Então, quando nós estamos nos colocando em planto, em sentimento, juntamente com os nossos líderes, nós vamos ver se levantarem Secanias. E esta manhã aqui nesta casa é casa de Secanias serem levantados, porque Deus habita na casa e o nosso Deus, Ele é fiel para poder levantar Secanias no meio do seu povo. Recanto, naragaço. Está faltando espanto em nós. Está tudo muito trivial, está tudo muito normal. Nós precisamos ser impactados pelo Espírito de Deus para ver grandes coisas de Deus acontecerem em nosso meio. Não dá mais para viver uma vida de normalidade. Nós precisamos viver dias onde o Espírito de Deus vai levantar um exército, mas na frente de todo exército tem que ter aquele que é levantado como tenente, e que ele está ligado ao general dos exércitos, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, ao Deus dos deuses, e esse presta contas a Deus, e nós prestamos conta a Ele. Não dá para viver separadamente, não dá para viver o que eu penso que deve ser feito. Se Deus deu a ordem a Moisés, Moisés vai guiar o povo, e nós temos que falar como o povo falou a Moisés. Moisés fala que nós vamos atender o que Deus está dizendo que é para ser feito diante de ti. Agora, não tem como eu não deixar de falar. Todo Moisés tem responsabilidade diante de Deus. Se eu sou Moisés e levar um do povo de Israel ao desvio, já não sou mais Moisés, sou Corá. A palavra pode ser até um pouquinho pesada, mas é um despertamento. Estamos aqui para aprender. Eu iniciei falando: gerar discípulos saudáveis para a edificação do corpo de Cristo. Finalizando, lembre-se que de alguma maneira seremos recordados. Pode ser como Davi, o melhor rei de Israel, ou como Acabe, o pior Deus de Israel. Nesta palavra final, sugiro que você seja lembrado como servo de Deus fiel, que fez sua vontade, levando muitos ao crescimento espiritual e à edificação na palavra da verdade. E guarde esse texto aí no seu coração. Você, porém, ser sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, gerador de discípulos, cumpra plenamente o seu ministério.
Que Deus abençoe a todos. Amém. Foi uma honra e um prazer. Espero ter podido ser útil para a vida dos irmãos.